Durante a reunião da Comissão de Viação, Transporte e Obras da Assembleia Legislativa de Roraima sobre a situação dos hospitais estaduais no estado que estão em construção, Cecília Lorenzon foi convocada e, mediante a situação caótica, ela chegou a debochar da situação. Foi questionada sobre a demora das entregas dos hospitais e principalmente da maternidade Nossa Senhora de Nazaré. E sua resposta chegou a dizer que a estrutura de lonas é bem melhor do que a que está em reforma. Ignorou todas as denúncias já divulgadas pela imprensa e afirmou que a estrutura improvisada, onde funciona o hospital materno conhecida como Maternidade de Lonas, é um local com poucos problemas, quando comparado ao antigo prédio. Além disso, culpou governos anteriores. Bom, maternidade. Maternidade, vamos rebuscar um pouquinho o marco temporal de início de obra e a situação que se encontrava. Rebuscando ainda a minha primeira passagem pela CESAL em 2019, qual era o cenário da maternidade? Total ausência de reforma e manutenção de qualquer natureza. Chegando ao ponto de, em algum momento, a parte elétrica ter um comprometimento tamanho que estava incorrendo na possibilidade de curto-circuito e possivelmente um incêndio. O espaço que abrigava as crianças da UTI neonatal era totalmente inadequado e ainda insuficiente, onde deveria caber no máximo 30 leitos, chegou a funcionar com 52 bebezinhos. E isso fica ruim para o manuseio até dos profissionais, porque eles precisam fazer a manipulação do bebê e eles não conseguiam ficar entre os leitos. Então, esse é o cenário. Além de janela caindo, parede descascada, chão descolando ou quebrado. Então, assim, realmente era uma estrutura que você olhava e dava... A maternidade, no meu conceito, ela é onde que é para te dar alegria. Você está vindo... A mãe está vindo ao mundo com um bebê e o pai, muitas vezes, esperando o seu primeiro herdeiro ou outro herdeiro, enfim. E não trazia essa sensação tão prazerosa. Decorrente do convênio e a necessidade de início de obra e licitação e projeto, os colegas sucessores decidiram, então, fazer a estrutura que funciona lá ao lado do Hospital da Criança. Se acertado ou não, é onde está funcionando. Mas uma coisa eu posso afirmar para vocês. Se considerar a estrutura que nós tínhamos em 2019, da forma precária como funcionava pela ausência de cuidado de todos os governos anteriores, e a forma, apesar de provisória, a forma como hoje funciona a unidade, há pequenas exceções, como aconteceu com um fenômeno extratropical que levantou a parte do fundo e aí foi criado todo aquele rebuliço, mas que não atingiu nenhuma das partes estruturantes da maternidade. Eu digo para os senhores, nem centro cirúrgico, nem a parte da UTI, que é onde nós precisamos realmente ter toda uma atenção e é dispensada. Foi num local onde era alojamento de mães que acompanham os bebês que ficam na UTI e nem tinha mãe naquele momento lá na parte que foi atingida, um laboratório e a parte do fundo. Então, explicando isso, é claro que é justificativa? Não, não é. É explicação sobre nós tínhamos um cenário muito caótico com o início do governo e passamos para um provisório. É o ideal? Confesso que pode ser que não seja, mas é muito melhor do que o outro que tinha risco de curto-circuito e colocar a vida das pessoas em risco. E não tinha, deputados, como começar uma obra fazendo ampliação e reforma e manter gestante lá dentro ou parturiente. Não tinha. Aquele mesmo problema, né? Exato, tem que desocupar. E aí a gente passa, então, para a parte dos processos, projetos, convênios e hoje. Nesse decurso de prazo entre a desocupação e o início da licitação, nós tivemos 2 cenários, a UTI, centro cirúrgico e laboratório CME, salvo engano. Esses conseguiram ser licitados, uma era ampliação
e os outros eram reformas. Conseguiram ser licitados, que estão em execução, que é a previsão que o senhor deu na tribuna dos 90 dias ficarem prontos. Cecília ignorou as mortes de bebês e que o país vizinho, no caso a Venezuela, não cuidava das mãezinhas que acabam perdendo seus bebês. Porque no início do ano, pela primeira vez, nós tivemos uma taxa de mortalidade bastante considerada de recém-nascido. E aí foi uma época bastante turbulenta, porque estavam dizendo que nós matávamos bebês, o governador era genocida, eu era genocida. Só que quando foi fazer o levantamento das informações, 60% desses bebês eram bebês que sim morrem dentro do nosso estado, mas eles eram oriundos do país vizinho. E a estatística acaba sobrando para nós. Só que o reflexo negativo, só que é um reflexo do não cuidado da gestante naquele país. Cecília também foi questionada pela entrega e reforma do hospital do município de Mucajaí. E nós estamos lá com 2 frentes, só 23. Esse foi em 2023 que conseguimos fazer a rescisão. A gente fez a rescisão em outubro do ano passado. Mas não tinha concluído. Sim, mas não tinha concluído. Foi feita a rescisão unilateral com a empresa por causa de não execução. Aí, situação atual. Nós temos em torno de 23 pessoas tocando a obra, só que são 2 frentes, deputados. A ampliação e a reforma. Nós já estamos fazendo simultaneamente, de modo a contemplarmos o máximo de espaço num menor espaço de tempo. Então está sendo feito o ajuste da unidade que está em funcionamento. Começamos por fora da parte da estruturação para então fazermos ajustes internos. A exemplo que tinha a sala de raio-x que precisava de adequações para poder funcionar corretamente. Então essa parte também já está fazendo junto com a estrutura externa. E aí nós temos uma problemática de forro que é bastante crítica e uma reclamação coletiva, questão de pombos, e já está sendo atacado também. Então, quanto à reforma, essas 3 linhas estão sendo atacadas. Por quê? Porque já dá pelo menos melhores condições para os funcionários que estão lá exercendo as atividades. E a obra ao lado, que é a ampliação. Então resolvemos ir até o município e ver de perto a situação. Uma obra que se arrasta há vários anos. São mais de 2,3 milhões de reais empenhados em um hospital que atende não só quem mora no município, e sim a cidade vizinha e comunidades. Com permissão, entramos na unidade e logo percebemos o descaso com a população, ou seja, com os pacientes que precisam de atendimento. Cadeiras rasgadas, ferrugem, chão descascado, janelas com papelão. Fomos até o descanso médico. Gente, aqui é o local onde os médicos que prestam serviços aqui no hospital de Mucajaí, na verdade, um médico apenas que está aí prestando esse serviço aqui. E aqui nessas instalações, ó. Olha ali, papelão na parede. Essa cama aqui eu acho que acabaram trazendo de casa ainda, para poder ter um lugar para dormir. A massa pela parede ali. Né, gente? É uma situação realmente triste esse hospital aqui do município de Mucajaí, o Hospital Estadual de Mucajaí. Sem gravar, conversamos com a responsável pela unidade naquele momento sobre o número de médicos que atendem no hospital. E fomos informados que apenas um atende a todos os pacientes. E quando atende, no caso, quando ele não está, não existe nenhum médico fazendo serviço. Um local completamente sem condições para se trabalhar. Os funcionários se misturam com os trabalhadores das obras e também com os pacientes.
Do lado de fora, a caixa d'água, que ainda é utilizada no hospital, até um pé de planta já nasceu. A outra, que também faz parte da unidade de saúde, segundo informações, continua a funcionar e leva água até o hospital. Há quanto tempo o senhor, que é morador aqui do município de Mucajaí, presencia, vê o senhor que precisa também de ser atendido nesse único hospital estadual aqui do município, está em reforma? Há quanto tempo ele está em reforma, aguardando que seja inaugurado, aguardando que sejam feitas aí as adequações necessárias? Há quanto tempo? É antes das eleições para governo que eles começaram. E até hoje está nessa situação aí. E nunca terminaram. Foi antes da eleição para governo que eles começaram. Entre empresa, sai empresa e continua do mesmo jeito? Continua do mesmo jeito, entre empresa sai empresa. Essa outra empresa que entrou aí disse que é para tocar o telhado, não está botando as mesmas telhas velhas. O povo passa olhando. E o pessoal a mercê, sem ter condição, o hospital sem ter condição de ficar. Eu quebrei um dedo, tá aqui, tive que ser removido para Boa Vista, que aí não tinha nem para fazer curativo. Acabou perdendo o dedo, um pedaço. Perdendo o dedo, pedaço do dedo. Complicada a situação, né? Olha, um hospital bonito, pela segunda vez que está aí sendo reformado. Segundo informações, a primeira empresa contratada não terminou o serviço porque o governo não repassou o dinheiro ao proprietário da empresa, né? A empresa em geral. E aí contrataram essa segunda, que é a construtora Porto, que está aqui tentando fazer o serviço, né? Mas pelo que a nossa equipe pôde perceber, a passos lentos, né? Percebe-se que não vai ser agora, são 240 dias para ser entregue a obra, mas pelo jeito o negócio aí tá bem devagar, né? Tá devagar, tá? Porque aí os trabalhadores, bem pouquinho aí, tá devagar o serviço aí. E o povo tá precisando, porque vem o povo da Iracema, de Caracaraí, vem tudo para cá, para Mucajaí. Não atende só o pessoal aqui do município, também das vicinais, das comunidades, Iracema. Iracema todinha vem para Mucajaí, de Iracema todinha. Chega aí, é van cheia, é ambulância, é o movimento direto. Também teve uma denúncia que não havia nem médicos trabalhando aqui. Hoje a gente encontrou com um médico que ele não quis gravar com a nossa equipe, mas nos relatou o que está acontecendo dentro do hospital. E essa situação é constante, a falta de médicos aqui? É constante, está faltando um médico constante aí. E o povo paga o imposto e merece um atendimento digno. Eu tenho 35 anos no Mucajaí, eu cheguei quando construí esse hospital, mas agora o pior estado que ele está é esse agora. Nunca tinha ficado tão crítico como está agora? Como está agora, é. Porque eu criei minha família aqui dentro, estou criando meus netos e a situação está feia. O povo reclamando e a gente paga o imposto e não sabe para onde o dinheiro vai. Tem que esperar entregar o hospital, senão tem que ir para Boa Vista. Senão vai para Boa Vista. Quem tem dinheiro para pagar, passar e vai. Quem não tem, fica a mercê aí, por conta do... Tá certo, meu amigo, ele que preferiu não se identificar, mas nos relatou toda a situação que acontece aqui no município de Mucajaí, referente à saúde estadual, referente à reforma do hospital, que como nós mostramos também, né? Em péssimas condições, uma demora eternal aí, né? Para poder entregar esta obra e até agora se encontra assim, ó. Andaimes para tudo quanto é lado. E segundo informações, tem telhas que estão sendo reutilizadas para fazer o telhado, viu? Diz que não é telha nova. Muitas pessoas já viram eles colocar as mesmas telhas ali para tampar os buracos que estão ali furados, quebrados no hospital José Guedes Catão, aqui no município de Mucajaí. Olha, e aqui no canteiro de obras, a gente percebe lá dentro que eles estão pintando as janelas, né? Uma obra por mais de 2,3 milhões de reais, onde as janelas estão sendo reutilizadas, estão passando aí uma pintura para colocar novamente no lugar de onde elas eram de origem, lá no hospital. A secretária de Saúde, na reunião com a comissão, garantiu que a reforma será entregue até outubro deste ano e o anexo no próximo ano. Enquanto isso, os funcionários e pacientes se submetem a trabalhar em um lugar insalubre e os pacientes a ter que receber medicamentos manipulados em leitos prestes a quebrar.
Foram 5 anos do governo de Antônio Denário no comando do estado, mas só agora resolveu priorizar a passos lentos a saúde do estado.